essa reta está implícita. Essas retas aqui, em certas situações, que veremos agora, elas estão implícitas. Tá? Por exemplo, ó, olha aqui, ó. Encontre a área da região limitada pelos gráficos de f de x igual a vou ver aqui. Três x menos x2, tá? 3x menos x2 e g de x igual a menos x, por exemplo. Encontra a área da região limitada pelos gráficos dessas duas funções. Ó, repare que aqui eu não estou dando as duas retas verticais que limitam as regiões. Isso está implícito. Por quê? Aqui, ó. Solução. Vamos esboçar os dois gráficos. Cálculo de área, você precisa esboçar os gráficos, tá? A não ser que você tenha uma percepção mental muito boa, você consegue fazer sem esboçar o gráfico, percepção para você visualizar essa região. Não é o meu caso, tá certo? Então, vejamos, 3x menos x2. Quem é 3x menos x2? Ó. Colocar o eixo y bem aqui. Aqui. E vou colocar o eixo x aqui. Isso eu consigo vislumbrar mais ou menos que tem que ser assim. 3x menos x2 é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então ela tem raízes, quais são as raízes? Quais são? 0 e 3. 0 e 3. Também por aqui. Passa por esses dois pontos. Tem uma parábola com cavidade voltada para baixo. Tá? Isso aqui é o gráfico de quem? Da F. Tá? Quem é o gráfico da G? Ó, G de x igual a menos x. Isso é uma, para gerar aqui, vou botar o F desse lado. Isso é a bissetriz do primeiro, o gráfico é a bissetriz do segundo e que? Isso é G, é o gráfico da G. É a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Então perceba, você já percebe visualmente que esses dois gráficos, eles limitam ou delimitam uma região do plano. A área da região plana, né? Região plana.
Está no plano cartesiano. Então, a região, você tem essa região ômega aqui. Eu preciso agora determinar, para usar essa fórmula aqui, eu preciso determinar o intervalo da reta de existência da região ômega. O intervalo na reta ao longo do qual a região existe. Ou seja, ao longo do qual a região se projeta. Tá? Que essa região aqui, ela começa onde? No zero. Essa região começa no zero. E vai até um certo ponto aqui, cuja abscissa é um valor aqui desconhecido. A região ela vai daqui até aqui. Então, esse é o A e esse é o B conforme esta fórmula. Entendido? É aí que eu digo que as retas, nesse caso, elas estão implicitamente dadas. Certo? Mas como é que você encontra esse ponto? Você vai encontrar a intersecção, tá? A intersecção dos gráficos. E aí basta você observar uma coisa que eu vou observar aqui separado. Eu farei aqui uma observação em separado, que é a seguinte. Ó, um parênteses aqui. Você tem que observar isso. Sejam FG funções. Tá? Dado um par XY em R2, XY, esse par ordenado XY, pertence ao gráfico da F, interseção ao gráfico da G, se somente se XY pertence ao gráfico da F e XY pertence a quem? Ao gráfico da G. Que é se somente se. Quando é que XY pertence ao gráfico da F? Quando X pertence ao domínio da F e o quê? E Y é igual a F de X, não é isso? E quando é que XY pertence ao gráfico da G? Gráfico da G, né? Se somente se X pertence ao gráfico da G e Y é igual a quem? A G de X. Tá? Então, isso aqui é verdade se somente se X pertence à intersecção dos domínios e o Y é F de X, que é igual a G de X. Ou seja, para achar um ponto de intersecção dos gráficos, basta eu encontrar um X na intersecção dos dois domínios, que satisfaça, um X na intersecção dos dois domínios, que satisfaça isso aqui, ó. Que satisfaça essa equação.
Então você tem que resolver a equação f de x igual a g de x. Atentem para esta equação, tá certo? Vejam o que está acontecendo e não tenham esse entendimento quando você estiver fazendo intersecção de curvas no R2 ou no R3. Curvas no R2, a intersecção de curvas passa por um entendimento um pouco diferente disso aqui. Aliás, diferente disso aqui. Tá? Isso aqui é para intersecção de quê? De gráficos de funções. Basta você resolver esta equação e encontrar x, claro, encontrar x satisfazendo isso no domínio da f e no domínio da g. Certo? Então, para encontrar esse ponto aqui, que é um ponto na interseção dos domínios, eu tenho que resolver aqui a equação. Qual é a equação que eu tenho que resolver? Tens f de x igual a g de x, se somente se o quê? Se somente se 3x menos x2 é igual a menos x. Que é se somente se que 4x menos x2 é igual a 0. Que é se somente se x vezes 4 menos x é igual a 0. Que é se somente se x pertence a esse conjunto. X é 0 ou x é igual a 4. Tá? Então, essas são as duas possibilidades para ter intersecção. Então, eu já sei quem é esse ponto. Porque o 0 é esse, ó, que eu já sabia. E aqui eu tenho quem, hein? Quem é esse aqui? É o 4. Então, daí, sendo ômega a referida região, quem é a área de ômega? Quem é a área de ômega? Quem é? É a integral de 0 a 4 da função que está por cima. Qual é a função que está por cima? Qual é? É a f. Tá? Então, de f de x menos g de x, integral em x. Mas isso é, portanto, a integral de 0 a 4 de quem é f de x? 3x menos x2. Menos g de x, menos g de x. Então, menos x. Ok? Então, isso dá igual a... Guardem esta observação que está aqui. Então, isso aqui é igual a integral de 0 a 4 de 4x menos x2. Então, isso aqui dá 2x2 menos x3 sobre 3. De quanto a quanto? De 0 a 4. De 0 a 4. Tá? Então, isso é igual a 2 vezes 4 ao quadrado, né? Tá bom?
2 vezes 4 ao quadrado, menos 4 à terceira sobre 3. Tá certo? Entendido? 4x dá 2x2, a integral dá 4x2 sobre 2, dá 2x2. E aqui dá x3 sobre 3, de 0 a 4. Aqui eu posso colocar o que em evidência antes de fazer a conta? A conta 4 vezes 4, 16, 6 vezes 4 dá 64, mas coloque o 4 ao quadrado em evidência. Fica 4 ao quadrado vezes 2 menos o quê? 4 sobre 3, acho que fica mais simples a conta assim. Tá, então dá 16 vezes, qual é o denominador aqui? 3, tá certo? 3 vezes 2, 6, né? Então daqui dá quanto? Isso aqui dá 3 vezes 2, 6, 6 menos 4, 2, dá 16 vezes 2 terços, que dá 32 sobre 3 unidades de área. Entendido? Você pode encontrar um enunciado assim, ó. Tá certo? Coloquei aqui só o 4 ao quadrado evidente. 4 ao quadrado vezes 2 menos 4 terços. Não é isso? Então dá 16 vezes 2 terços. Dá 32 terços. Encontre mais um. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x2 e y igual a raiz quadrada de x. E y igual a raiz quadrada de x. Tá? Y igual a x2 e y igual a raiz quadrada de x. Mesma coisa, as retas A e B, as retas x igual a A e x igual a B, elas estão, nesse caso, implicitamente dadas. Então, solução. Solução. Bem, x, y igual a x2 é a parábola, y igual a x2 é a parábola, tá? E é comum você encontrar enunciados com essa denominação aqui de curvas, que todo gráfico de função é uma curva. Não necessariamente, tá? Uma curva é um gráfico de uma função, tá? Mas cada
gráfico de função é uma curva. Por isso é que, pelas curvas. Mas aí você olha para cá, você vê que essas curvas são gráficos de funções. E a outra é y igual a raiz quadrada de x. Isso aqui é y igual a x2. E aqui você tem y igual a raiz quadrada de x. E é evidente, né? Tá? Você tem o seguinte. Dado x, né? Dado x maior que ou igual a zero. Vamos ver a interseção, né? x2 é a raiz quadrada de x. Se somente se o quê? Tá? x2 é a raiz quadrada de x, se somente se x4 é igual a x. Tá? E é se somente se. Tá? Porque x é maior que ou igual a zero. X maior que ou igual a zero. Né? A2 é igual a B2, com A e B não negativos, se somente se A é igual a B. Com A e B reais, você só tem a implicação. A igual a B implica A2 igual a B2. Mas você terá a recíproca se você sabe que os dois são não negativos, tá? Então, que é se somente se, ó, x4 menos x é igual a zero, que é se somente se, x, né, fez o quê? x3 menos 1 é igual a zero, que é se somente se, x é igual a zero, ou x3 menos 1 é igual a zero, que é x3 igual a 1, e x3 é igual a 1 se x for igual a 1. Tá? Então, você tem esse ponto aqui, ó. E aqui é o zero, a interseção. Então, você tem a região ômega. É essa região aqui. O intervalo de existência de ômega no eixo das abscissas é o intervalo zero. E nesse intervalo, quem está por cima? Quem é? Raiz quadrada de x. Tá? Quadrada de x. Ó, por conta de um exercício passado, já dá para saber qual é o valor dessa área. Tá? Já dá, mas vamos fazer, vamos calcular. Daí, sendo ômega a referida região, tá? Tem-se